Salve fera portal, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o professor Marcelo e nessa gravação nós vamos trabalhar a resolução de exercícios referente à geometria analítica da nossa ficha da aula 40. Nessa ficha a gente vai estar tratando o assunto de circunferência. Além disso, nós vamos ver também alguns gráficos que não são tão convencionais assim, mas que está lá presente na sua provinha do Enem, ok? Eu espero que você se divirta nessa resolução de exercícios e desde já eu me disponho a resolver as suas dúvidas que por acaso venham a acontecer, assim como estaremos disponíveis todo o grupo da equipe de matemática do portal lá no seu grupo do WhatsApp, ok? Então, eu espero que você aproveite toda essa resolução e qualquer dúvida, mais uma vez falando, entre em contato conosco. A sua ficha de exercício ela vai ser composta da seguinte forma. Nós temos 5 questões para você treinar os seus conceitos, tá bom? E nessa resolução aqui, nessa gravação, você vai ver apenas uma alternativa de cada uma dessas questões, ok? Exceto a questão 5, que é de múltipla escolha, que você vai ter que analisar qual é a equação que vai compor o enunciado. Certo? Então, nós vamos resolver aqui as questões 1, 2, 3 e 4, as letras A delas, ok? E as outras você vai tentar fazer e qualquer dúvida que tiver vai nos recorrer. Vai recorrer a toda a equipe. Tá? Quem estiver disponível vai estar lá ajudando. E a segunda parte ela é composta de 8 questões do Enem, sendo que nessa gravação eu vou resolver as questões pares, ou seja, as questões 2, 4, 6 e 8. E na nossa aula eu vou resolver as questões 1, 3, 5 e 7. Ok? Então vamos lá, eu espero que vocês se divirtam. Vou tentar explicar o máximo possível os detalhes para que você possa ter sucesso durante a resolução de uma questão que tiver o assunto que a gente está tratando aqui nessa ficha, ok? Começando com as questões que você vai treinar os seus conceitos. Bom, a primeira questão ela vai dizer o seguinte: determine a equação reduzida da circunferência de centro C e raio E. Ora, antes de mais nada, a gente vai precisar lembrar qual é a equação reduzida da circunferência. Bom, eu tenho x menos a elevado ao quadrado mais x menos y menos b elevado ao quadrado. Isso tudo vai ser igual ao raio ao quadrado. Tá? Ora, eu vejo aqui que o x e o y são coordenadas genéricas e eu tenho aqui elementos a e b. Quem são exatamente eles, professor? O a vai ser o x da coordenada do centro da circunferência que ele está dando, e o b vai ser exatamente o y que ele está dando. O raio é o raio mesmo. Né? Ou seja, substituindo aqui na equação reduzida, eu vou ter x menos 4 ao quadrado mais y menos 7 elevado ao quadrado. Isso tudo vai ser igual ao raio ao quadrado. Mas quem é o raio? O raio é 8 elevado ao quadrado. Bom, eu não vou desenvolver esses quadrados porque não há necessidade.
a gente está trabalhando apenas a equação reduzida. Ou seja, eu vou apenas precisar simplificar essa expressão. 8 elevado ao quadrado dá 64. E só. Mas, professor, me tira uma dúvida. Vai ter questões em que eu vou encontrar um sinal negativo, certo? Bom, quando você tiver um sinal negativo, veja que na equação reduzida a gente tem essa configuração, menos de um lado, menos do outro. Quando você tiver um ou mais negativos, a gente vai ter a seguinte situação. Bom, x, parênteses, menos 4, fecha parênteses, mais y menos 7 ao quadrado. Ups, esqueci o quadrado aqui. E aí eu vou colocar o mesmo raio, tá? Raio é 8 elevado ao quadrado. Veja a diferença que a gente vai encontrar aqui. Eu tenho agora um menos com menos, que juntando vai dar mais. Ou seja, eu vou ter a seguinte estrutura. Certo, gente? Então, quando o centro tiver algum sinal negativo, veja que eu vou inverter o sinal da equação reduzida. Então, gente, qualquer dúvida, tentem responder as questões seguintes, as letras B em diante. Tentem refazer essa também aqui que eu estou fazendo, tá? E na dúvida, você venha aqui na gravação, consulte e se a dúvida persistir, nós da equipe do portal, na equipe de matemática do portal, vai estar à disposição para tirar a sua dúvida, tá? Bom, a questão 2, ela diz o seguinte: obtenha o centro e o raio da circunferência. Na letra A, ele diz x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25. Ora, mais uma vez, você precisa recorrer à equação reduzida da circunferência. Eu vou colocar embaixo, porque daí é bom que a gente compara, tá? Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? E aí eu vou trocar aqui a cor para a gente fazer a seguinte distinção, olha. Então veja que o que eu falei no slide anterior está exatamente aqui. Em que A é 3, o B é igual a 1 e o raio ao quadrado é igual a 25. Mas como o raio ao quadrado é igual a 25, o raio vai ser 5. Ah, professor, mas eu posso colocar aqui menos 5? Ora, você vai ter que se lembrar que por ser a medida de um segmento, o raio, o valor não pode ser negativo, tá certo? Mas, como eu falei no slide anterior, o centro da circunferência na equação reduzida ele é dado por essa notação. Ou seja, ele quer saber quem é o centro da circunferência. Logo, o centro da minha circunferência vai ser o ponto cuja coordenada é 3, 1. E o raio é 5. Tá? Então,
Vá fazendo com calma, vá praticando, certo? Que é de extrema importância essas questões para que a gente possa ter sucesso nas questões referentes à circunferência. Tá? Bom, na questão 3, resolvendo a questão 3, considere a equação x menos 4 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual a 2k menos 3. Sendo k uma constante real, determine os valores de k para que essa equação represente uma circunferência. Olha, vamos lembrar aqui o que é que a gente tinha como elementos de uma circunferência. Então, a equação reduzida ela é representada da seguinte forma: x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a r ao quadrado. Tá? Eu vou reescrever a equação que foi dada no enunciado para que a gente possa fazer as nossas comparações. Então, o que é que ele deu? X menos 4 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado. Isso aqui é igual a 2k menos 3. Ora, gente, vejam só. Eu sei que a questão não está perguntando, mas vamos fazer um reforço em relação ao que a gente já viu nas questões anteriores. Ora, o valor de A, ele é 4. O valor de B, veja que aqui eu tenho mais 7. Isso porque o B, ele vale menos 7. Se ele está mais 7 aqui, é porque o B, aqui a gente tinha menos 7. E o menos com menos ficou mais. Tá? Logo, o centro da minha circunferência, ela tem coordenadas 4 menos 7. Certo? Bom, vamos para o raio. O raio, ele tem a seguinte situação. R ao quadrado vai ser igual a 2k menos 3. Bom, como é que eu faço para tirar esse quadrado daqui? Ora, basta você colocar mais ou menos do lado de cá, vai extrair a raiz de um lado e vai extrair a raiz do outro. Professor, mas por que mais ou menos? Se lembre que quando eu extrair a raiz do R, como ele está elevado ao quadrado, ele pode ser tanto positivo, porque qualquer valor positivo elevado ao quadrado, ele continua sendo positivo. Ou seja, se eu tivesse 3 elevado ao quadrado, ele continua sendo positivo. E se eu tiver menos 3 ao quadrado, ele vai também ser positivo. Então, o R ele pode ser tanto mais quanto menos. E que o resultado vai continuar sendo positivo de toda maneira. Certo? E aí, eu vou ter que R vai ser igual a mais ou menos a raiz de 2k menos 3. Ora, em alguns slides, em algumas explicações anteriores, a gente viu que o R ele não pode assumir valores negativos porque ele é um segmento. Se ele é um segmento, a gente não vai ter como imaginar ele sendo uma medida negativa. Por esse motivo, descarte esse sinal. Tá? E se ficou sendo positivo, você omitir ele, não está ofendendo ninguém. Ou seja, R vai ser igual a raiz de 2k menos 3. Ora, esse valor aqui, no conjunto dos números reais, ele só pode admitir valores maiores ou iguais a zero. Porque se isso aqui for negativo, se isso for menor do que zero, a gente vai ter aqui uma raiz de valor negativo, só que no conjunto dos números reais,
não vai ser possível calcular. Não existe raízes de números negativos no universo dos números reais, no conjunto dos números reais. Tá bom? Tá. Mas, pergunto a vocês, esse igual a zero aqui pode existir? Se o R for igual a zero, isso quer dizer que a gente não vai ter um comprimento dele. O comprimento dele é nulo, então isso tende a ele ser um ponto. Porque o ponto, só lembrando da geometria plana, não tem dimensão, não tem comprimento, não tem espessura, não tem nada, certo? Então, por esse motivo, a gente vai para essa questão aqui, calcular os possíveis valores para cá, mas sabendo que essa raiz só pode ser essa expressão aqui, a raiz de 2k menos 3, só pode ser maior do que zero. Tá? Ou seja, passando esse menos 3 para o outro lado, ele vai inverter a operação, passa a ser de subtração, passa a ser adição. Então, 2k, 2k, ela vai ser maior do que 3. E para que isso aconteça, passando esse 2 que está multiplicando para o outro lado, vai dividindo, k só pode ser maior do que 3 meios. Então, essa é a nossa resposta para essa questão. Então, se você quiser fazer, se você é fã da representação gráfica dessa questão, você vai colocar que a bolinha aqui é aberta, porque não pode ser igual, 3 meios, e vai ser todo e qualquer valor compreendido dentro desse intervalo aqui, de 3 meios para mais infinito. Tá? A nossa próxima questão, ela diz o seguinte: obtenha o centro e o raio da circunferência em cada caso. Ó, agora eu vou recorrer aqui à expressão, à equação geral da circunferência. Tá? Então, a equação geral, ela vai vir da equação reduzida. Então, se eu tenho aqui x menos a ao quadrado mais x menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, relembrando produtos notáveis. Se eu tenho x menos a elevado ao quadrado, isso quer dizer que eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, eu vou botar o a na frente, só por convenção, mais o quadrado do segundo. Então, eu vou trazer isso aqui para baixo. Então, x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, mais, fazer a mesma coisa com b, x ao quadrado menos 2ab menos 2bx mais b ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a r ao quadrado. Tá? Bom, eu vou agrupar, vou deixar tudo, só um minutinho, isso aqui não é x, isso aqui é y. Então aqui não é x, isso aqui é y. Aqui também é y. Bom, eu vou agrupar, vou deixar junto o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado. Esse r ao quadrado eu vou passar para o outro lado, menos r ao quadrado igual a zero. Tá? Bom, pode parecer complicado, gente, uma expressão enorme, mas isso é muito fácil, muito simples de resolver. Certo? Como assim? Eu vou comparar, eu vou pegar essa equação aqui e vou reescrever embaixo dela, certo? Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos
2x mais 4y menos 4 igual a zero. Ora, basta agora você comparar para a gente achar quem é A e quem é B, certo? Nessas duas expressões aqui. Eu tenho menos 2 igual aqui e igual aqui. Esse menos 2, veja que ele está logo em seguida do 1. Mas se você observar direitinho, ele está multiplicado por 1, porque 1 é elemento neutro na multiplicação. Então, 2 vezes 1 é menos. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, não colocar ele também não faz falta nenhuma. Ou seja, isso já diz quem é o valor de A. A mesma coisa aqui a gente vai fazer para analisar o B. Agora, só que a gente tem uma situação diferente. Veja que o Y é o mesmo, tá? Então, a gente só vai analisar esse pedaço. E aí, o que é que a gente tem? Se você quiser comparar isso aqui, ó, menos, para confirmar que A é igual a 1, você pode fazer o seguinte, menos 2A é igual a menos 2. E aí, passando menos 2 que está multiplicando e dividindo, você vai ter A igual a menos 2 dividido por menos 2, que é igual a 1. E aí, confirma o que a gente falou. A mesma coisa você vai fazer para calcular o valor de B. Então, eu tenho que menos 2B é igual a 4. Menos 2 passando, dividindo, vai ficar 4 dividido por menos 2. E aí eu digo que A é igual a menos 2, porque 4, mais com menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2, certo? E aí, beleza, eu achei A e achei B. Falta achar R. Mas aí veja que essa expressão aqui, vou até mudar de cor para não confundir. Veja que essa expressão aqui é igual, essa é essa, e esse mondrongo todinho aqui é esse daqui, certo? E aí o que é que vai acontecer, gente? Veja só, eu tenho aqui o A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado, isso aqui é igual a menos 4, certo? Aí eu pergunto, quem é A? A é 1, 1 ao quadrado é 1. Quem é B? B é menos 2 ao quadrado, menos R, que eu não sei, que eu vou achar agora, igual ao quadrado. Isso tudo é igual a menos 4. Tá? Então, 1 mais menos 2 ao quadrado é 4. Então, 1 mais 4, menos R ao quadrado, isso aqui vai ser igual a menos 4. 1 mais 4 dá 5. Menos R ao quadrado igual a 4. 5 positivo vai para lá negativo. Então, menos R ao quadrado vai ser igual a 4 menos 5. Ou seja, menos R ao quadrado é igual a 4 menos 5, que dá menos 1. Ou seja, multiplicando aqui por menos 1, para eliminar esses negativos, eu vou ter que R ao quadrado é igual a 1. Logo, o R é igual a 1. Veja como é simples, gente. Depois que você distribui o produto notável, você já acha a equação geral da circunferência. Depois é só comparar com o que ele deu. A partir daí você acha os valores de A, de B, de A, de B. E por fim, você acha o R. Tá ok? Bom, a questão 5 da ficha você tente resolver e qualquer dúvida você venha perguntar a gente no grupo, certo? Bom, a questão 5 ela procede da mesma forma, certo? Que eu expliquei nessa questão 4, que você vai precisar comparar as equações gerais nas alternativas e ver o que é que se trata de circunferência. Então, é simples de perceber,
Mas se por acaso você tiver ainda dúvida, você pode perguntar à vontade. Vamos partir agora para as questões do Enem. Então, bom, gente, resolvendo aqui a primeira questão do Enem, a questão 2, que foi da edição 2014, ela diz assim, no enunciado: a figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Ou seja, essa primeira informação sugiro que você guarde. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Certo? Grife isso aí, deixe bem registrado. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente, então se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Ou seja, a posição horizontal está aqui. Tá? Deixa eu melhorar isso. Tá? Posição horizontal está aqui. Posição horizontal você já associa logo ao X. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Mais uma vez, gente, grife isso aí, ó, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Olha o topo aqui, ó. Olha aqui. Ou seja, passe o eixo Y aqui e tudo certo. Veja que a minha circunferência formada pela trajetória do balanço, ela tem o raio igual a 2 metros, que é justamente o comprimento da corda do balanço. Tá? E veja outra coisa aqui também, gente. Todo a trajetória dela está sendo descrita na parte negativa do Y. Olha a origem aqui. E o Y está todo embaixo. Isso é uma grande pegadinha dessa questão. É onde muita gente se quebrou. Tá? E aí vamos lá para o que se pede. Ele quer saber a curva que é determinada pela trajetória do assento do balanço, que é parte do gráfico da função. Bom, ele quer a função que descreve essa curva aí. Tá? Bom, a gente viu que ela é descrita por uma semicircunferência, cujo centro está na origem. Logo, o A é 0, o B é 0. Tá? E o raio é o comprimento da corda, ou seja, 2 metros. Tá? Então, se você lembrar aqui da equação reduzida da circunferência, a gente vai ter o seguinte. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Tá? Logo, A e B são 0. A gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. R eu sei que é 2, igual ao quadrado, elevado ao quadrado. E aí, o que é que vai acontecer? X ao quadrado mais y ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 4. Tá? E aí, eu quero isolar esse y ao quadrado, por quê? Porque, lembrando de funções, y é sempre igual a f de x. E aí, o que é que vai acontecer? X ao quadrado mais f de x ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Jogando o x ao quadrado que está positivo para o outro lado, a gente vai ter o seguinte, f de x ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado. O que é que eu faço para extrair esse quadrado daqui? Para tirar esse quadrado daqui, a gente viu nas questões anteriores que basta você extrair a raiz em ambos os lados
E aí o que é que vai acontecer? F de x vai ser igual a... Como você vai, como a gente viu na questão anterior, isso aqui pode ser tanto positivo quanto negativo. 4 menos x ao quadrado. Só que aí é que entra a jogada do negócio. Veja que na figura anterior a gente tinha o seguinte, ó. A gente tinha a seguinte configuração, que o balanço ele estava todo centrado na parte negativa do y. Logo, esse positivo aqui morre, porque estaria representando a parte positiva do y. Logo, a curva que representa essa trajetória é menos raiz de 4 menos x ao quadrado. Que está representada na alternativa B. Certo? E aí, gente, passando para a próxima questão, a questão 4, ela foi uma questão do Enem 2019, em que diz o seguinte: um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informação pessoal, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir de sua localização. Isso é vulgarmente conhecido como Tinder, Happn e outros aplicativos de paquera. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixem no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é o chamado match. Eita, deu match. O usuário P define um raio de abrangência de medida a 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe-se que os usuários P, Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que estes definiram raios de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5, ou seja, Q 3, R é 2 e S é 5. Bom, gente, então para a gente achar onde é que o usuário P vai ter a possibilidade de dar um match nos usuários Q, R e S ao mesmo tempo, a gente vai precisar traçar os raios de abrangência para cada um dos aplicativos de QRS, tá? Então, só lembrando, o Q ele tinha abrangência de 3 metros, o R era abrangência de 2 metros e o S abrangência de 5 metros. Tá? Então, o raio de Q eu vou fazer de azul, tá? Então Q 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais ou menos aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí desenhando essa circunferência, fica mais ou menos assim. Você fica troncha, mas aí você releva. Porque esse azul, o R vai ser de vermelho. 1, 2, 2, 2, 3. Aí fazendo essa curvinha aqui, vai ficar assim. Tá? O S é de 5 metros, e aí eu vou fazer de verde
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui. E aí, ó, essa curva para cá, cá, e aí o que é que você precisa saber? Bom, para você delimitar a área que vai estar os três usuários ao mesmo tempo, você tem que ver onde é que está intersectando qual é a região que está intersectando os três ao mesmo tempo. Ó. O verde, o azul e o vermelho ao mesmo tempo. O verde praticamente abrange toda essa região. O azul e o vermelho estão aqui, ó. Ou seja, qual é o bar para onde ele deve ir que vai conseguir dar um match nos três usuários ao mesmo tempo? É esse aqui, ó, o bar 1, que está na letra A. Beleza? Bom, gente, resolvendo essa questão 6 aqui do Enem, que caiu na prova de 2018, um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano, dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passe pelos pontos e pela origem do sistema. Ou seja, a origem do sistema está aqui e pelo ponto... que passa pelos pontos e pela origem do sistema. Tá? Ou seja, ela tem que rigorosamente passar por esse ponto aqui e pelos pontos escolhidos. Bom, se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Tá? Então, se ela for por uma circunferência, cada ponto vale 2, cada acerto vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio de uma equação de reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Ou seja, para eu ter um máximo de pontos atingidos numa reta, eu teria que passar por esse daqui, ó, essa reta aqui. Que aí eu tenho 3 pontos, estão alinhados, que aí me contabilizaria uma maior quantidade de pontos se fosse por uma reta. Tá? Ou seja, eu teria 3 pontos aí. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados. A, B, C, D e E. Tá? E aí, vejam, tem esse ponto A, ponto B, ponto C e ponto E. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria maior pontuação? Ora, para eu poder atingir esses pontos aqui, que passasse pela origem, eu poderia traçar uma circunferência que tocasse nesses 4 pontos aqui. Ou seja, vou tentar fazer um desenho aqui, tá, gente? Então, não está a circunferência perfeita não, mas eu acho que dá para entender. Porque a exigência dele é que
tenha a maior quantidade de pontos acertados. Ou seja, sendo essa circunferência que está centrada no ponto D cujo raio pode ser calculado através desse segmento aqui, eu vou ter uma maior quantidade de pontos acertados. Então veja que ela está abrangendo esses 4 pontos. E aí 2, 4, 6, 8. Eu vou acertar, eu vou ter a maior pontuação aqui desse sistema aqui, tá? Bom, para eu achar o raio da circunferência, basta eu analisar esse quadrado aqui, ó. Você está vendo aqui, quadradinho verde, porque o raio é exatamente a diagonal desse quadrado aqui, de lado 2. Ou seja, se eu for traçar esse triângulo aqui, ó, R ao quadrado vai ser igual a 2, 1, 2, 1, 2. O lado do quadrado mede 2. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí R ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4 dá 8. Bom, eu não vou fazer o cálculo da raiz porque é o que eu preciso na equação reduzida da circunferência é exatamente saber quem é o meu R ao quadrado. O centro é a coordenada do ponto D, 2, 2. Ou seja, bom, gente, a partir da análise que foi feita na questão anterior, descobrimos o seguinte. Vou fazer aqui o desenho numa parte mais branca para ficar melhor para ver. A gente tem uma circunferência que estava centrada no ponto D, certo? E o raio era exatamente a diagonal daquele quadrado que a gente teve de lado 2. Então, o raio ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 mais 4 dá 8. O centro da minha circunferência, ela tinha como coordenada os pontos 2, 2. E aí são elementos suficientes que a gente precisa para achar a nossa equação reduzida da circunferência, que tinha o seguinte formato, que tem o seguinte formato. E aí, sabendo os pontos A e B, a gente sabe que por substituição dos pontos, a gente vai encontrar a seguinte equação, que está na letra E. Certo? É uma questão que requer um pouco de análise de elementos geométricos, que precisa que você observe elementos geométricos para achar os componentes da circunferência, mas que não é nada do outro mundo, tá? É um pouco de análise de gráfico, mas que é simples de resolver. Beleza? Mas se tiver qualquer dúvida, não conseguir responder, não entendeu ainda, pode escrever para a gente que a gente vai te ajudar, certo? Bom, pessoal, vamos para a nossa última questão. Aqui caiu no Enem 2018, na prova azul. Tá? Ela diz o seguinte: sobre um sistema cartesiano, considera-se que uma malha formada por circunferências de raios
com medidas dadas por números naturais e por 12 semi-retas com extremidades na origem, separadas por ângulos de π sobre 6 radianos, conforme a figura. Tá? Aí eu vou dar uma pausa, porque aí eu vou adiantar o slide, certo? Justamente. Bom, gente, continuando aqui a leitura da questão, ele está dizendo para a gente o seguinte: suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem, ou seja, a gente pode andar apenas pelo pontilhado, tá? Então, pelas semi-retas e pelas circunferências dessa malha, grifa isso aqui, ó, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π com aproximação de pelo menos uma casa decimal. Bom, o π ele vale 3,14 e mais algumas coisas aqui, porque ele é um valor, é um número irracional, tá? Mas aí a questão está pedindo para você considerar só isso aqui. Não sei nem se vai ser necessário, mas deixa aí. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a. Então, vamos analisar o seguinte. Suponha que ele pudesse passar pela origem. Então, o caminho mais curto para ele seria essas semi-retas aqui, ó. Ok? Bom, essa seria a trajetória mais curta para ele. Mas já que não é possível passar pela origem, a gente vai fazer apenas o percurso até aqui. Tá? A gente vai pular a parte que ele não pode ir para a origem. Ok? Então, ó, qualquer outro caminho seria bem mais longo para chegar lá. Você pode ir fazendo seus testes, mas de qualquer forma é isso. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar esse arco aqui, esse arco aqui, esse arco aqui e esse arco aqui. Ele deu uma informação interessante. No slide anterior, a gente viu que cada semi-reta dessa tem um ângulo de π sobre 6. Tá? Ora, uma circunferência completa, ela tem 2π radianos. Ela tem 2π radianos, certo? Se a gente dividir tudo por 2, a gente vai encontrar uma semicircunferência que tem 2π, que tem π radianos, tá? Mas, professor, o que é que isso significa? Bom, radiano é uma medida de ângulo, assim como o grau. Mas existe uma relação entre grau e radianos. Π radianos corresponde a 180 graus, que é justamente a metade da circunferência. Ora, então você está querendo dizer, professor, que π sobre 6 radianos vai ser o equivalente a 180 dividido por 6, e aí vai dar 30 graus? Exatamente. Ou seja, cada reta dessa, cada curvinha dessa aqui, ela corresponde exatamente a 30 graus, que é igual a π sobre 6 radianos. Tá? E aí, veja, ele está vindo aqui uma curvinha, duas curvinhas, três curvinhas, quatro curvinhas. Tá? Como é que eu vou fazer para calcular essas curvas? Veja que, para eu fazer o cálculo desses comprimentos aqui, cada uma vale π sobre 6, tá? π sobre 6, mas como são 4,
multiplica por 4. Mas aí o raio de cada curvinha dessa é 1. Certo? Ou seja, a gente tem aqui de cara 2/3 de π vezes 1. 2/3 de π sobre 2/3 de π vezes 1 já está aqui nessa questão aqui, nessa alternativa aqui. E aí, se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já que cada pedacinho desse corresponde a uma unidade, o caminho mais curto que esse objeto vai percorrer do ponto B ao ponto A vai ser exatamente 2π vezes 1 mais 8 unidades. Certo? Que está na letra A. Então, resposta dessa questão, alternativa A. Beleza? Então, gente, obrigado aí por assistirem. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que aí a gente vai ajudar vocês, ok?